Seja bem-vindo a mais um DS Talks, o podcast aqui da DS. E no episódio de hoje nós temos um conteúdo extremamente relevante. Vai ser uma aula sobre marketing. A gente vai passar pelo marketing como era feito nos anos 90, 2000, 2010 até chegar agora. E para esse conteúdo a gente tem alguém mega especial que tem uma bagagem, já viu de tudo. A gente estava conversando aqui antes, já viu de tudo acontecer nesse mercado de marketing e até chegar, né, no mundo aqui que a gente vive hoje, que é DS, uma agência de marketing de bolsa. A gente vai passar por toda essa jornada. Então é meio que história, senta que lá vem história. E para esse podcast, eu quero convidar e agradecer demais a Rosana Colossi. Ela está aqui com a gente, ela vai contar a jornada dela. Ela é mãe do Davi, nosso gestor comercial. Ela tá passando aqui por Campinas e, a gente trocou mensagem. Ela falou, poxa, quero conversar, vamos trocar ideias sobre marketing, que é o que ela ama. Hoje ela cuida de mídia, performance e vai contar toda a jornada dela aqui. A gente é um papo. Então seja muito bem-vinda, Rosana. Obrigado. E se apresenta, vamos começar a nossa conversa. Legal, obrigada. Então, meu nome é Rosana Colossi, eu sou mídia já há mais de 30 anos, vamos ocultar aqui um pouco, né, informações de dados, mas são mais de 30, e caí nesse universo da publicidade não foi por acaso, eu acho que tudo tem um motivo. Eu queria fazer jornalismo e resolvi, entrando numa agência, falei, não, vou mudar para publicidade. E assim também fiz com que algumas pessoas que trabalharam comigo, que estavam fazendo outras carreiras, iam fazer outras coisas, e apareceram lá na minha vida, assim, como estagiário. E mudaram e viraram mídia, de repente, ou publicitários, ou atendimento, na área de criação. E estamos aqui. Mas a jornada é grande, foram muitas coisas que eu vi até aqui, né? Estava falando com o antes. Então, assim, a gente vem do analógico. Então, hoje, a geração que hoje, né? O pessoal fala, a geração mais inteligente, talvez, porque saber se adaptar, né? Há tantas mudanças, né, que a gente teve nesses últimos 30 anos, realmente é uma loucura. Então, assim, tem um pouco de experiência e tem muito da que a gente pega também com a galera nova que está começando, que tem uma outra visão e pensamento, né, sobre o digital. Então, assim, a gente vai trocando, compartilhando sempre com um pessoal mais jovem, mas a gente está aqui com a nossa experiência também de tudo que a gente viveu para poder estar evoluindo e ajudar, né, a gente a construir aí o cenário brasileiro de marketing, que é muito intenso, né? O nosso país é bem... Eu estava falando aqui com ele sobre isso. Como o nosso país é diversificado, como a gente tem maneiras diferentes de se comunicar, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Boa. A gente não explorou muito, mas você nasceu no Rio. Conta um pouquinho ali da sua jornada até você decidir, que eu vou mergulhar nesse mundo que é o mundo do marketing, da publicidade. Você estava comentando aqui comigo, eu queria fazer jornalismo, mas conta um pouquinho antes da sua jornada ali, de onde você nasceu, como você chegou nesse ponto de navegar nesse mundo. Pois é, sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, né? Uma mãe que veio lá de Manaus, loucura sozinha, e veio fazer a vida aqui. Nasci no Rio, capital mesmo, morei muito tempo no Rio, mas depois fui para Niterói, que ela foi para lá quando eu tinha 10 anos. Mas assim, o jornalismo foi só puramente porque eu não era boa de exatas, então eu tinha que fazer alguma coisa de que eu era boa, de humanas. Eu era boa em redação, então eu achei que assim, eu falei, eu acho que vou fazer jornalismo, porque sempre buscando uma praticidade e procurando o meu dom, né? Será onde que eu me encaixo nisso aqui? E também por necessidade, precisava sempre trabalhar para ajudar a minha mãe. Então, assim, comecei trabalhando em banco com 16 anos, e lá apareceu essa oportunidade de eu entrar numa agência de publicidade, porque eu apenas comentei, poxa, essa empresa de quê? Não tinha noção do que era uma agência de publicidade, assim, não tinha noção do que era esse mundo, né? E aí fui entrando nele, fui entendendo, tinha uma vaga de secretária da área de mídia, na qual tinham mais de 10 pessoas nesse departamento na época. A gente já falou mais ou menos que ano isso daí? Isso foi em 92. 92? Em 92 eu entrei com 18 anos na McCann Erickson, na época ainda era McCann Erickson,
agência multinacional, uma das maiores do Rio de Janeiro, na verdade do Brasil, porque ela tinha sede em São Paulo, na verdade ela ainda existe, só que ela foi incorporada pelo Osho Oliveto, aí virou W. Macan, anos depois, isso aí foi bem depois que eu saí. Então eu peguei os anos, o marco da Macan eu peguei lá com clientes como Coca-Cola, Gillette do Brasil, L'Oréal, que na época eram marcas, né, super, que todo mundo queria trabalhar e estavam nessa agência. Então eu tive o prazer de também estar com profissionais assim maravilhosos que me ensinaram muito para eu chegar aqui. Tipo, a gente não aprende nada sozinho. Então a gente tem, e eu tento compartilhar isso, o que aconteceu comigo para que aconteça com outras pessoas. Está sempre compartilhando conhecimento. Por isso que esse papo para mim é importante, porque passando meu conhecimento para vocês e minha história, na verdade, é a história da publicidade também. Que eu sou uma formiguinha na multidão, mas, né, eu acho que são essas histórias que fazem as pessoas entenderem muito da onde a gente está chegando. Então, assim, aí eu comecei na Macan e lá a gente fez 1000 coisas, gente. Então, assim, eu vi pessoas brilhantes criando coisas maravilhosas, né? Tanto os anúncios, os comerciais, mas também criando coisas, formatos comerciais que até então não existiam, como um break exclusivo em rede nacional, em diversos meios de comunicação. Conta isso daí. Isso aí é uma loucura, né? Coca-Cola ia fazer um lançamento da campanha Always Coke, se não me engano, na época. Eu lembro que o filme tinha um tal de Clayton. Eu não esqueço o nome. Gente, da onde que tiraram esse nome Clayton para botar no comercial? Porque tinha alguma coisa de uma nave espacial que fala... Eu lembro só disso, porque a parte de mídia foi suada. Porque nosso diretor, vice-presidente na época, Otto Pajun, que ele inventou esse break exclusivo aí. Parecia que era presidente falando na televisão, aquela coisa mais ou menos assim. Só que não, era Coca-Cola, o comercial, em todos os canais de TV aberta, em todas as rádios principais do país, naquele top ali de 5 segundos. Ele parou o país. Ainda teve teaser, porque teve teaser, agora eu lembrei, teve teaser dias antes, avisando que no domingo tal hora ia ter... O Brasil ia parar. Ia parar para uma coisa super mirabolante. Não falava o quê? Então todo mundo já ficou naquela expectativa de o que será isso, né? Enfim, foi um dos trabalhos, assim, que eu tenho uma honra de ter participado ali. E eu era só uma secretária fazendo aqueles trabalhos que, assim, as pessoas acham, mas secretária fazia o quê? Não era só atender telefone, marcar reunião, nada disso não. Fazer reservas, coisas, porque a gente não tinha computador. A gente tinha aquele DOS, sei lá como é que chama, pessoal, o computadorzinho preto, que a gente usava só para algumas coisas de simulação de mídia, informação de Ibope, para poder fazer, simular ali as campanhas de TV desses clientes, mas assim, muita coisa era feita na máquina de datilografia. Então, por isso que eu falo, a gente era da era lá que tudo era manual, então era feito 1 a 1, reserva, envio de material, que a gente pegou a época de fotolito, que era tudo papel, que você chegava lá no jornal e imprimia, chegava lá na revista e imprimia, então não tinha essa agilidade, você tinha que mandar com uma certa antecedência, então assim, o cronograma era totalmente diferente do que é hoje, que a gente manda um material e daqui em segundos já está lá no outro lado para o cara imprimir e colocar num material impresso no jornal. O comercial de televisão, ele também tinha todo um cronograma e recebia umas fitas. Eu sempre fui uma mulher das fitas, que agora que eu lembrei que no banco, eu trabalhei também de estagiária no Banerj antes do Bradesco, e eu também tinha um negócio de fita para fazer o pagamento das pessoas. Então, essa coisa do processamento de dados via fita era uma coisa, né? Aí eu nem lembro das fitas lá, mas a gente chamava de Betacam. Já teve fita de 1000 formatos, desde grande, a fitinhas menorzinhas, até a gente chegar ao link, que é o que a gente manda agora. Então, contrato de futebol global na Globo, era tudo batido na máquina. Cada ano tinha que fazer aquilo, quantas páginas. Então, assim, a gente já fez 1000 coisas. Assim, a gente tinha L'Oréal e Gillette com produtos maravilhosos, que a gente fazia campanha, e era tudo muito mais analógico mesmo, né? Vamos dizer assim, porque era tudo coisa física.
A gente precisava de motoboy para levar coisas que era na Globo ali, ou no SBT, ou enfim, nos veículos, nas rádios e tal. E tinha coisas que tinham que ir para São Paulo, que então tinha essa coisa do correio, e tinha malote. Acho que hoje nem sei. As empresas ainda existem malote, gente, porque assim, na minha época. No correio, ela falou que tem uma boa Ainda parte. tem umas empresas ainda que tem malote, né? Para poder, tipo, ter um custo, né? Um custo que você paga ali fixo. Ainda tem essa coisa. Malote é uma coisa que eu acho que hoje em dia não. Porque as pessoas mandam e-mail, né? Então, assim, é só para mandar coisas que. E se uma coisa precisa ser assinada, tem o DocuSign agora que você assina tudo digitalmente. Então, assim, era uma loucura diferente da de hoje, né? Mas, assim, foram... E aí, depois eu trabalhei em outras grandes agências, como Publicis, que aí continuei atendendo L'Oréal, depois na FNAS, que aí a gente teve várias contas super maravilhosas e campanhas lindas também. Mas aí já estava chegando essa coisa da internet, né? Aí veio o celular, né? Ali, mas só que o celular, aquele grandão, que não tinha campanha, publicidade como é agora. O que eu queria explorar um pouco? Nesse comecinho aí, quando você estava na Macan, como que era o processo operacional do marketing mesmo? Vamos pensar ali no... Porque hoje em dia, né, pensando na DS, o cliente tem acesso via celular, via WhatsApp, ele pode mandar um áudio, meio que a campanha está pronta e já vai para o digital e vai embora. Então o fluxo é muito rápido. Até uma agência tradicional hoje em dia é mais rápido, né? Porque não tem esse delay de mandar motoboy, nada. Para fazer uma campanha, sei lá, Coca-Cola, essa campanha que foi emblemática aí. Era muito antes que chegava para vocês produzirem ou não? Também chegava em cima da hora e vocês tinham que virar noites e noites? Como que era? Eram meses, gente, para você colocar uma campanha desse tipo no ar, porque você precisava... A idas e vindas por clientes que não deixam de acontecer, né? Porque clientes maiores precisam aprovar tudo que tá. Então você tinha... E qual que era a decisão? No Brasil ou era fora do Brasil? Era no Brasil, porque assim, se tivesse algum material internacional que precisasse ser nacionalizado, depois toda essa produção vinha para cá, vinha um monstro e a gente abrasileirava aquilo, né? Adaptava ao nosso estilo de comunicação, que sempre foi diferente lá fora, assim, filme... Tem a questão da dublagem, tem uma série de questões. Alguns filmes, assim, era só mesmo dublagem e tal. Mas tem outras produções que eram totalmente feitas aqui. Porque não dava pra gente fazer trabalhos lá. Mas, assim, por exemplo, uma mídia de jornal, né? Para você conseguir, na época, colocar um anúncio no jornal, você tinha o tempo de ali negociar e tudo mais e autorizar, ok, né? Passavam fax, nessa época tinha fax, não tinha e-mail e tal, mas o material ele precisava ir físico. E aí ele era feito numa gráfica. A gente tinha muitas gráficas que pegavam o nosso... Eu nem sei nessa parte criativa como é que era, mas essa questão de computadores para fazer os anúncios ali, porque muita coisa lá atrás era meio que desenhado. Você não ficava próximo do setor criativo ali que fazia essas coisas? Não, ele chegava para mim já pronto. Mas você não tinha contato? Não tinha. Porque eu trabalhei nessa agência, ela tinha 2 andares. O andar da criação era totalmente diferente desse do atendimento e da mídia. Ó. Entendi. Então a gente não... Criação demorava muito mais tempo do que agora, porque como não era digital, então o cara tem que pensar como colocar aquilo, cores e tal... Para a ideia botar no papel, para ela ser aprovada pelo cliente, para depois voltar e fazer aquilo, um plano de ação operacional daquilo realmente virar um fotolito, no caso de revista e de jornal, para poder ser impresso. Então tinha um cronograma extenso. Tá? E, por exemplo, uma Coca-Cola. Sei lá, não sei se você lembra mais ou menos em que época do ano foi isso. Você lembra que época do ano? Foi perto do final do ano, porque dezembro, geralmente, a Coca-Cola até hoje, ela faz muito campanha, né? Então vamos colocar que foi novembro. Novembro, Foi algo que começou uns 6 meses antes, mas... Provavelmente. Porque primeiro, para negociar isso tudo, teve uma certa antecedência, para alinhar todos os veículos na mesma coisa, né? E criar isso e fazer... E também, assim, o volume... Para você pensar numa campanha nacional, no qual você tem que falar, por exemplo, mandar material para revistas, elas estavam maioria sediadas, tinha Editora Abril, né? Aí você mandava tudo para São Paulo, né? Mas jornais, você tinha essa coisa do local.
Então, você tinha que mandar para aquela gráfica lá. Tá. Então, se você quisesse fazer Rio, São Paulo, Minas, Brasília, Sul, né, os principais mercados, você precisava despachar esse material, e eu estava muito nisso. Eu era aquela... abri o jovem, alguns endereços já tinha até de cabeça, até telefone, até hoje eu tenho alguns de cabeça, para confirmar se aquilo chegou, porque tem que pegar... Hoje a gente tem os fechamentos, ainda tem tudo isso, mas assim, os fechamentos antes, você tinha que ter uma antecedência danada, pensar no imprevisto, do que vai atrasar, que aquele correio não vai entregar, porque era tudo muito assim, complexo, né? Então, o tempo para se colocar uma campanha no ar era muito mais extenso do que é hoje, que a gente tem uma dinâmica que os seus clientes, por exemplo, eles podem mudar o encarte dele de um dia para o outro. Isso, não. Um estalar de dedos, né? Então era muito mais demorado todo esse processo nesse momento analógico. Realmente é muito tempo. Que legal. E aí, falando em cifras, foi uma campanha multimilionária. Você deve ter... E o mais... Eu não lembro, vou lembrar agora os valores, até porque eu nem era muito ligada nisso. Assim, eu digitava esse valor dos projetos, né? Mas eu não vou lembrar, porque são muitos anos e tal. Mas eram valores assim que... não, eu lembro de uma vez, a gente ficar com isso na cabeça, e outro dia eu estava fazendo essa mesma coisa assim. A gente falava assim, gente, um anúncio na página da Veja... Né? A Veja sempre foi uma revista de muita credibilidade e tal na época. Era um apartamento no Rio de Janeiro, num lugarzinho assim, legal. Tá. Sabe? É tipo isso, eram os custos de mídia antigamente. Então, assim, só grandes marcas, né, poderiam se dar ao luxo de anunciar, porque elas vendiam, né? Porque imagina, Coca-Cola tinha hoje ainda é uma superpotência de produto, mas a gente sabe que teve muito mais concorrência chegando de lá para cá, né? Sim. Porque ela era meio que sozinha ali. Uhum. E ela foi ganhando concorrência. Então, concorrente é uma coisa que, assim, serve tanto pra gente lá atrás como para agora. Porque o seu concorrente, se ele está fazendo publicidade e você não está, você está perdendo aí uma oportunidade porque você está perdendo cliente. Porque o cliente... Está aparecendo. Ele tá ali sendo impactado o tempo inteiro. Ele vai dar prioridade para testar, para consumir um produto de quem está aparecendo primeiro. Então, a mídia tem muito isso. Ela quer chegar no público-alvo dela, entendeu? De maneira mais rápida, prática e eficiente, com menos custo. Entendeu? Então, quem não está hoje anunciando, vai perder para o concorrente que está anunciando. Boa. E o que eu acho mais legal é, por exemplo, pega Coca-Cola. Eles não investem na publicidade, no marketing para performance. Não. É só marca. Claro que assim, eles estão fazendo isso há 50 anos, branding. Mas isso mostra também, para qualquer negócio pequeno ou médio, que é importante estar sempre aparecendo. Nem tudo você vai conseguir trazer um tráfego. Pensando no mercadinho, na farmácia do bairro. Eu vi um post ontem, o seu concorrente está comprando, o seu cliente está comprando do seu concorrente porque o seu último post na rede social era dando Feliz Páscoa. Cara, você sumiu da rede social. Você não tá aparecendo. Então isso é mega importante para qualquer negócio. O recall e essa coisa de manter na mente das pessoas a sua marca, o seu nome, é muito importante. Então, até quando a gente trabalha em performance, a gente pensa assim, só tô procurando o novo cliente ou o novo, né? Mas o reter quem já é cliente é importante. Porque, assim, se ele acha que você não existe ali, ele pode falar assim, mas eu vou testar esse. E o outro tá falando, você achou que já pegou esse cliente para você, mas ele tá ali, não tá mais recebendo a sua mídia. É importante que ele receba a sua mídia também, mesmo já sendo cliente. Porque ele vendo o outro fazer, ele pode querer testar o outro só porque ele tá sendo impactado toda hora. Vou tentar, vou ver, porque... é aquilo, é visual também, essa questão da marca, né? Então, você precisa estar ali sempre anunciando para quem já é cliente, para fidelizar, e buscando o novo, entendeu? E o concorrente vai sempre existir, mas se você é aquele que não faz nada, vai ser complicado. Então, a Coca-Cola, assim como o L'Oréal, todos os estão aí. Tiveram mais concorrentes
e alguns deles, eles até foram, né, comprando, absorvendo marcas e tal, para poder abrir o portfólio dele de produtos, porque é isso, é você se reinventar. A Coca-Cola hoje é a maior. Eu não sei exatamente o número, mas é um número absurdo de a quantidade de laranja do mundo que é direcionada que passa pela Coca-Cola. Pois é, porque eles começaram a diversificar os produtos, porque começaram a perder mercado, e aí o marketing, o que ele fez? Não, a gente então não estão consumindo, porque o consumo muda. Sim. Essa é a questão. A forma de consumo das pessoas vai mudando também, então a gente tem que se adaptar. Né? Então, o seu cliente, ele também está mudando toda hora o consumo. Então, você tem que ver se você tem que ter na sua loja um produto que está faltando, é bom sempre fazer esse feedback. O que você gostaria que tivesse aqui que não tem? Fazer esse tipo de pergunta e se manter atualizado e ver se tem algum produto ali, alguma marca nova. Você que, na casa varejista, que tipo, o mercado tem gostado mais dessa marca do que a outra e buscar ter essa marca para os clientes sempre terem aquilo que eles gostariam de comprar. Então, assim, no caso, tanto a grande marca como a pequena, ela pode utilizar os mesmos recursos para atender cliente. Ela só tem que se organizar e se adaptando às mudanças. Está sempre de olho aberto, porque toda hora tem uma coisa nova acontecendo, ainda mais hoje. Hoje está uma loucura. Então, a gente piscou, já aconteceu alguma coisa ali e a gente tem que se reorganizar para, olha, vou falar sobre isso aqui, vou colocar sobre isso, vou mudar esse produto, vou falar de uma outra forma e tal, vou expandir mais a minha área de cobertura, não sei, vou fazer mais entregas, mas um pouco mais longe, pegar esse bairro aqui. Enfim, no caso dos seus clientes, eles podem fazer milhões de coisas, e a publicidade, ela faz isso, e fazia isso lá atrás e faz hoje, só que faz de forma diferente. Os meios estão diferentes, então, assim, grandes players como Globo, né, a SBT, as grandes rádios, né, qualificadas e tal, elas não morreram, mas elas começaram a ter investimentos menores porque se pulverizou com o digital, né? A gente vai chegar nessa parte aí, mas assim, foi todo um caminho, uma trajetória aí de adaptação para todos os lados, né? Mas está todo mundo aí que se antenou e previu em pé. Isso que é importante, é começar a ver quem que se manteve. Vários players aí lá de 30 anos atrás continuam até hoje. Surgiram milhões de outros novos, mas assim, quem se antecipou às mudanças está aí, entendeu? A Globo, por exemplo, com o Globoplay. Exatamente. Eu não sei se é o mesmo nível de penetração do Netflix ou maior no Brasil. No ranking saiu... Assim, eles ficam ali, emparelhados. Agora a Prime passou a Netflix. Tá. Né? Mas assim, e aí a Globo tá ali em terceira, mas assim, mas a Globo, ela é um hub assim muito, ela já tinha um grande potencial, porque como ela tem a Globo.com, né? E há muitos anos que ela já tá nesse online, porque tem os jornais, tem as revistas que foram se mudando e viraram online, né? Produtos online. O que acontece? Ela tem uma quantidade de IDs, ou seja, de usuários muito grande. Sim. E aí, com aquela informação que ela já tem, ela consegue andar na frente de alguns players com relação ao streaming, né? Mas ela tem também uma série de produtos digitais que não é só o streaming da Globoplay. Ela tem a própria Globo.com, né? Agora ela está trabalhando com programática. Ela agora fez fusões com o OH, e aí que você consegue comprar mídia na Globo fazendo mídia na rua, mídia na TV, mídia na Globoplay. Então você consegue fazer... Exatamente. Então, é isso. É um player nacional, que é nosso esse, né? Esse a gente pode dizer que é nosso, né? Diferente das outras, e que super atende. Então, hoje, olha só que loucura. A gente estava falando aqui de futebol global, esse break aí exclusivo, que acho que foi perto do Fantástico no domingo, né? Foi assim, um pouco antes de entrar o Fantástico, que sempre foi aquela coisa assim, mídia começa no Fantástico. Lançamentos de mídia, né? Uma coisa muito... Até hoje tem cliente hoje falando assim, eu queria botar no Fantástico, começar no Fantástico. Mas assim, hoje um pequeno anunciante consegue estar na Globo. Porque ela não é mais só tem um produto de TV aberta, que é muito caro.
Ela tem a Globoplay, ela tem os portais lá da Globo.com, então você pode colocar até um videozinho dentro do G-Show, dependendo do seu produto, Então dá para fazer coisas com recursos menores hoje. Então um pequeno anunciante consegue estar na Globo. Eles falam direto lá, anuncie pelo Globo Ads. É viável, dá para fazer investimentos pequenos, mas assim, esse pequeno ainda não é tão barato assim, mas assim, para pequenos anunciantes que nunca tiveram, né, noção assim de, vou estar numa Globo. Hoje ele já pode comprar uma mídia geolocalizada dentro da Globoplay, com um filmezinho de 30, a própria Globo ajuda ele a criar isso, mas assim, é aquilo, você vai entrar numa fila também, de repente, para até isso acontecer, né, mas não vai ser um comercial tão elaborado, então assim, você tem uma agência para fazer isso é melhor e tal, né, então assim, algumas coisas ainda não perderam o seu sentido, dependendo do tamanho do cliente, né. O que eu quero explorar? A gente passa pela essa primeira jornada. Você contando aqui, o modelo do marketing era totalmente diferente. Também. Máquina de escrever, computador, tudo na mão, motoboy. E aí a gente começa a chegar um pouco em digitalização. No começo dos anos 2000, a internet começou a ficar mais forte. 2005 ali já tinha mais presença nos lares brasileiros. Já tinha mais computador, o pessoal acessando, o Orkut ali começando, MSN, essas coisas acontecendo. E aí, pelo que eu entendi da sua jornada, você já começa a trabalhar mais com performance nessa segunda jornada. Eu queria navegar um pouco sobre performance, porque você passa de mídia ali, a sua jornada secretária, depois assumindo mídia ali, para essas campanhas mais de marca. Mas como é que foi a sua vivência com performance? Que é um negócio de, cara, vender. É botar um produto no Jornal Nacional para vender. Como é que é? Então, eu quando comecei a trabalhar com performance, que foi nos últimos 10 anos já, assim, na verdade, online a gente começou um pouco antes, né? Mas assim, sempre o online, ele não tinha, como tem hoje, essa vertente para performance. Era uma outra forma de impactar as pessoas, né, fora da TV, do rádio e do OH. E aí a internet, ela trabalhou durante um bom tempo ali, mídia display, que a gente falava assim, vou comprar uma diária no Jornal o Globo, um banner. Vou comprar ali sei quantas impressões para ficar rodando a minha informação. E aí você podia escolher, você comprava direto com os portais na época, né, UOL, tinha América Online lá atrás, a própria Globo já foi se organizando também, os jornais todos começaram a se digitalizar já e ter o seu formato online e vender essa campanha, mas ali não era também tão performance. Por quê? Você acabava que estava vendendo o produto e tal. Mas a gente não tinha, acho que lá atrás, aquela coisa assim, do clique, do call to action, levando para o site do cliente e tal. Não era tão assim, né? Era aparecer. Era aparecer. Então, o digital, para chegar como chegou hoje, ele ainda levou um tempo para as pessoas dentro, assim, aí já nem sei quem foi que... Acho que pode ter sido lá fora, né? Que as pessoas começaram a criar, assim, como fazer isso... e a pessoa clicar e ir direto pro meu site, porque aí já entra essa era das redes sociais e tudo mais que foi vindo, mas assim, até lá, lá no início, elas não tinham propaganda nelas, né? Ele começou a inserir essa coisa de a gente fazer propaganda agora nas redes sociais e Instagram, é uma coisa bem mais recente. Então, mas lá atrás, as mídias online eram mais assim, para impactar, é mais um meio. Mas você chegou a ter alguma experiência? Porque eu lembro lá atrás, sei lá, Polishop vendia muito por TV. Isso. Para conversão em telefone. E aí é coisa de call center. Isso. Você chegou a fazer campanhas nesse sentido para uma conversão? Então, eu fiz essa campanha de conversão no call center já agora, quando eu estou trabalhando com o terceiro setor. Porque há 10 anos atrás... a gente ainda estava navegando, o Instagram não era isso, nem sei se já tinha Instagram, acho que era Facebook, nem lembro. O Instagram era só aquele que a gente botava fotinho. A gente não fazia, ele não era, né? Então, assim, como é que era esse analógico, no caso que eu fazia de mídia TV,
com a relação do call center para essa coisa de verificar produto. Antigamente, a gente conseguia mensurar a entrada do doador, porque eu sempre eu trabalho com o terceiro setor hoje, então assim, o doador é como se fosse o cliente. Só que ele não está comprando um serviço, nenhum produto. Ele está ali comprando uma urgência, ajudando nessa urgência, sendo um apoiador daquela organização. E as organizações que eu trabalho são internacionais. Então, assim, lá atrás, a gente não conseguia ter uma mensuração exata de qual cliente estava vindo, de qual canal ele estava vindo, porque a gente tinha realmente problemas de informação. Como assim, problema de informação? As informações que vinham dos canais, elas eram muito lentas. Tipo assim, eu comprei uma mídia esse mês num canal, e aí os horários que aquelas inserções entraram, que é o comprovante de veiculação, rádio tem um comprovante de radiação que fala lá a hora exata que o teu comercial foi passado na rádio, com muito delay. E aí eu só conseguia fazer essa leitura de quantos doadores entraram, mas que vieram daqui desse horário. E começamos a fazer essa coisa do como mensurar essa atribuição e pensar no modelo de como fazer essas atribuições lá atrás, mas antes o call center era nosso termômetro, assim como era com um produto Polishop. Como é que era isso? O call center começou a trabalhar um monte e estava dando certo. Eu hoje compro ali uma mídia. Eu sempre comprei mídia com horários assim definidos para eu poder exatamente espaçar essas inserções e poder ter ali um fôlego para entender quem está vindo de horário X, Y, Z. Uhum. E aí o call center, ele estava lá informado. Um de manhã, uma tarde, por exemplo. Bom assim. E aí o call center estava lá informado desses horários. Então ele já ficava. Uma operação de call center do nosso setor é assim, lá 6 mesas. 9 né? na E aí entrou. E aí ele tá lá, só esperando essas ligações entrarem. Aí quem tá ocupado vai entrando no coisa, depois ele volta e liga de novo para fazer esse receptivo. Mas assim. Na hora, os telefones tocam todos ao mesmo tempo. É uma loucura. Mas assim, você ficava próximo do call center? Sim, não. Eu já fui fazer visita, né? Pra ver como é que era essa operação. Nossa. E aí, as pessoas ligam na hora que o comercial aparece. Tipo assim, o comercial nem acabou, já tem gente ligando. Porque aí que tá. O call to action já tinha lá o site, o telefone, e essas informações têm que vir rápido para a pessoa já. E aí a gente tinha filmes compridos, longos, de 2 minutos, agora a gente está com 60 e tal, para poder contar a historinha, para poder convencer a pessoa a doar. Então o call center ele já ficava ali e tal. Ele já passava, eu não ficava esperando a TV, ele já me passava um feeling ali de quantos doadores entraram daquela inserção no dia seguinte. Tá. E aí, o que eu fazia? Ia lá no meu CRM, que é aquela parte interna nossa, né? Que tem todas as doações que entram. E aí eu via, poxa, lá entrou 20, aqui na parte da manhã entrou 40. Lá à tarde entrou 15, aqui na parte da tarde entrou 30. Ou seja, a gente começava a ver assim, então no call center entra 30% das doações e no site... muito mais até do que entram nas ligações. Então, isso aqui faz a soma, tenta fazer o ROI. Está fazendo sentido, porque a gente pagou tanto por esses 3 comerciais, entraram tantos doadores regulares, que aí a gente faz uma conta de permanência dele de 9 meses, no mínimo, e tal, ou faz de ROI de 12 meses, e tem ali e vê se a conta fecha. Para poder ver se aquela compra está sendo produtiva. E se não tiver, o que não tiver, cai, procura outro espaço, outro canal. Só que a gente fazia isso em diversos canais, né? Hoje eu faço, assim, para um cliente 18 canais ao mesmo tempo. Então é uma loucura, não dá mais para fazer esse espaçamento. Porque assim, você vai crescendo e aí fica difícil você conseguir esse espaçamento. E aí você também não vai ficar, esse programa é perto desse e os 2 são bons. Eu vou botar nos 2 e depois eu vejo como é que eu vou atribuir isso, se eu vou dividir, porque não tem como eu deixar de anunciar aonde eu tenho certeza que vai trazer o que eu preciso. Então, a gente hoje não está tipo, num nível de performance, assim, de performance alta, mas de mensuração bem mais complexa. Porque quanto mais o volume aumenta, mais fica difícil conseguir mensurar resultados, né? Mas a gente, mesmo assim, ainda consegue fazer a conta e dar certo. Hoje, pensa na sua realidade,
você tem esse monte de inserção em mídia tradicional, streaming, você estava me falando, o quanto do resultado você consegue traquear, você consegue ali identificar que veio de uma ação. Você tem mais ou menos esse número? 50%, a gente... mais, menos? O offline, né, que é essa mídia que não é a digital, é o complexo que a gente conseguiu achar um caminho lá atrás, que é esse que a gente tem feito. E hoje a gente tem mais rapidez nesses envios de informações dos canais. Então, assim, hoje eu tenho um canal que consegue me informar em 3 dias o horário que entrou o comercial lá. Hoje é quarta, né, de sábado e domingo. Ele já consegue me dizer. Aí tem uns que são online, tem outros que vêm automático, outros a gente solicita. E aí eu consigo fazer essas otimizações assim, o caminhão andando. Eu mexo no mês de agosto e ele acontecendo. Daqui a pouco, semana que vem, já tô mexendo no mês de agosto que eu acabei de comprar semana passada. Tá. Agora, no digital é muito mais fácil. Quando você está falando de mídias sociais, tudo que tem clique é rastreável, né? Então, todo o material aí, todo o trabalho que você faz aqui na DS para os seus clientes é traqueável. Então, você tem como saber que a pessoa clicou, quantas pessoas entraram, quantas pessoas, né? Agora, o streaming hoje ainda está um grande problema, porque eles estão tentando se adequar, porque como entra lá o comercial na televisão ao vivo, ou nesse on demand, se a pessoa tá assistindo um conteúdo que está lá disponível, por exemplo, na Globoplay, ou na Netflix, ou na HBO Max, você não consegue saber a hora exata desse impacto e que a pessoa entrou no seu site porque não tem clique. Na TV, CTV, não tem clique. Então, você não tem como rastrear. O que a gente tem tentado fazer agora, que os players estão também se organizando, que eu falei, a IA tem que trabalhar para vocês, gente. Sim. Porque, né, a IA tá trabalhando para todo mundo, é tudo tecnologia. A gente vai ter que dar um jeito de hackear isso, de traquear isso, como é feito nas mídias sociais, por exemplo, no Google, mesmo que seja no Meta, porque ali para aquele... aí eles estão pensando, a Globo está fazendo com a Globoplay traqueamento com pixel e tentando ver aquela audiência assistida. Então, vai ter um pixel dentro do site do cliente, todos os steps que a gente definir. Tá. E aí, dentro do vídeo também, ele vai ter o próprio Globo já tem. Se você entra lá no seu GTM, já tem lá, se você quiser puxar lá, procurar. Gpixel existe lá. Tá. Então, você tem que fazer a compra, né? Você vai puxar o Gpixel, vai criar. Se você não comprar nada na Globo, não vai adiantar. Uhum. E aí, mas tem lá para todo mundo disponível isso. E aí ele vai conseguir, pelo menos, me dizer se a pessoa que assistiu o vídeo visitou o site e até o caminho que ela foi. Até a ficha final. Eu não vou saber a conversão final, mas que se ela entrou no site e foi para esses vários steps que eu mapeei ali e foi para a ficha final de doação, de obrigado, eu consigo ver. Então já me deu ali um meio caminho andado. Ok. No caso da Globo. Outros players ainda não estamos ainda estamos tentando construir, alguns já estão construindo como fazer isso, porque é mais complicado. Então hoje, só de assertivo mesmo, é mídias sociais. Né? Google, Meta, ou aquilo que você compra no sitezinho do UOL, da Globo.com, enfim, do R7, que você compra, que o seu banner vai com clique parametrizado, tudo com seu site lá, que aí se você tiver um site, você coloca tudo isso para ir para o seu site, para a página que você quiser, para a landing page que você quiser fazer, e aí tudo isso você consegue hackear. Esse digital, sim. O digital, que é o streaming, que a gente fica meio na dúvida se ele é digital ou se ele é offline, porque ele acaba sendo só porque o consumo das pessoas mudaram, que é aí que eu estava falando lá atrás. Se o consumo muda, todo mundo tem que se adaptar, né? E a gente está nesse momento de adaptação de como atrelar essa performance desse streaming. Por quê? O número de impressões que entra, eu sei. Agora, para saber quantas pessoas acessaram o meu site, fizeram a ação que eu preciso, né? Cada um tem uma ação que é necessária. O meu é de doação, o outro é de venda de produto, o outro, às vezes, só quer receber um lead para poder entrar em contato e vender outra coisa, explicar mais sobre um produto. Então, tudo isso no streaming está bem ainda difícil de mapear, mas
eu não posso deixar de estar lá. Lembra que eu falei aquela historinha? Se eu não estou, o concorrente está levando todo aquele potencial cliente que poderia ser meu. Sim. Bom, Rosana, a gente passou aqui. Poxa, como começou essa história toda de marketing, essa digitalização com internet. Chegamos agora no momento que a gente está, que é as redes sociais, traqueamento, o controle, mas ainda tem vários desafios, igual você comentou, né? Poxa, o streaming eu ainda não consigo traquear tanto. Aqui é mais uma futurologia aqui. Eu quero entender a sua visão. O que você enxerga, que para onde a gente está indo quando a gente pensa em digitalização? Por quê? A população está mudando. A população está envelhecendo e está chegando uma nova galerinha ali que é totalmente digital, né? Agora com AI também, já vai chegar daqui 15 anos vai chegar uma outra geração que já nasceu com AI. É outro bicho, né? Então, o que você já viu aí? Se você puder compartilhar alguma coisa, você tinha comentado alguma coisa de que uma experiência que você teve com o Google, alguma coisa que eles mostraram lá atrás. Então, pois é, porque futuro é complicado, né? A gente saber. Mas assim, se a gente for entrar no episódio de Black Mirror, que eu tô falando, assim, pode tanta coisa acontecer, né? Eu fui num evento do Google, acho que tem quase 15 anos isso. Por aí. Ou tem isso, ou até mais, mas por aí, eu acho. E eles mostraram o nosso futuro, né? E o nosso futuro chegou bem mais rápido do que eles falaram lá. Que é o que a gente já visualiza hoje, né? Tablets, a pessoa não usa mais caderno na faculdade, leva um tablet, né? As pessoas com laptop, computador, vira uma coisa de bolso, né? Cada vez menores, e você coloca na mochila e vai para qualquer lugar, e tem ali acesso à tecnologia de uma forma assim tão louca que a gente, lá 15 anos atrás, fala, não, gente, o pessoal viajou. Tipo, a pessoa acorda, o seu computador já fala com você, nós já temos a Alexa. Então, assim, que aí abre sua cortina, já fala a sua agenda e fala, olha, você agora na parte da manhã, ao se levantar, já pediu para escutar a sua matéria sobre a aula de hoje, sei que lá, porque, né? Nem sei, até a forma de educação eu já vejo que vai ser das crianças começarem a estudar, já tá mudando, né? É que eu não tenho mais filho na idade escolar, não sei como é que tá esse universo aí. Mas o que eu tenho visto da galera do ensino médio, eu já tenho mais amigos assim que têm filhos já mais no ensino médio, que as coisas estão totalmente diferentes do que era antes, né, de 20 anos atrás, 15 anos, já vai mudando o tempo inteiro a forma de aprendizado. Então, assim, imagino eu que, no caso da publicidade, né, em geral, é tanta mudança que vai ter, porque, assim, hoje a gente tem um celular, que ali a gente tem campanhas na nossa mão. Abrir o celular, dependendo de onde você vai navegar, você tem o Instagram, tem o Facebook, mas você tem o Google, tem ali, parece que tem alguém te vigiando, o espião no celular, que sabe até que você falou que precisava de um produto X e parece que o negócio está te seguindo. Sim. Enfim, o que mais pode acontecer? Eu tô achando que a gente nem vai ter celular. Eu tô achando que a gente vai ter um chip dentro da gente, no qual a gente olha e tudo aparece. Então, ali, até propaganda vai vir de uma forma tão intuitiva do que essa pessoa tá falando, tá pensando e tal. Porque, assim, você acorda. Se for uma pessoa como eu, que tem milhões de coisas para fazer no dia, mas de manhã já começa a pensar assim, já tem um planejamento, mas tipo assim, vai se replanejando. Será que isso aqui dá para mudar? Dá para jogar isso para cá? Não sei o que lá. E se a gente tiver um chip que faça a segmentação de uma forma que o meu cérebro receba aquilo que realmente tem interesse, eu tô nesse nível aí de futurista, mas eu nem sei se eu vou estar viva para isso. Mas acho que vou, porque as coisas estão tão rápido que eu acho que não vai demorar tanto assim. Sabe? Eu acho que eu tô nesse nível assim de futurista, porque esse meu problema que eu tô hoje, daqui a pouco tenho certeza que ele vai ser sanado, porque urgência as pessoas, todo mundo quer faturar, né? Acho que é o objetivo. Todo mundo quer colocar o seu cliente para dentro, todo mundo quer fornecer dados hoje, porque sabe que isso é muito importante. Então, vão dar um jeito, já.
já estão dando um jeito. Eu já estou aqui brigando há 1 ano pedindo coisas e já estão dando um jeito. Então, para o resto, que esse pessoal... É que a gente tem que ir nessas feiras tecnológicas, né? E ficar ali viajando. Mas tudo que você for ver numa feira dessa, cara, vai chegar rápido. Não vai demorar. E os custos diminuíram muito de tecnologia. Sim. Né? A gente lembra que a gente demorava, uma coisa era lançada lá fora até chegar aqui. Mas a globalização já disse que isso mudou. Então, assim... Não tem mais essa, porque tá todo mundo aí para todo mundo, os produtos, tá todo mundo com acesso à informação. Então, assim, eu vejo publicidade de uma forma no qual a segmentação vai ser unitária. Eu vou estar dentro de uma segmentação como indivíduo ali, separadinho do resto, no qual um leque de coisa vai ser importante para mim, algumas coisas vão ser conflitantes ali dentro, né, com aquele outro ser ali. E assim vai. E vai ser tudo muito assim, com relação à segmentação e a chegada de informação para as pessoas. Mas é como eu falei, é episódio Black Mirror. Mas assim, será que é tão impossível assim? Não sei. Entendeu? Porque eu acho que dá para se fazer com o IA, né? E com tecnologia que nós temos de ponta. E essas pessoas aí, por exemplo, será que vão inventar ainda outro aplicativo de redes sociais? Ou as redes sociais que já existem, daqui a pouco não vão ser mais dessa forma e ou elas vão se reinventar ou vão nascer novas, na qual as pessoas vão consumir aquela e aí o seu cliente não vai ter que mais estar no Instagram, ou o Instagram vai mudar de nome ou vai mudar de forma de fazer. E é isso, você está dentro de uma empresa então, que está voltada para a tecnologia, faz com que você esteja mais na frente, né? Porque, assim, vocês aqui estão empenhados em saber o que está acontecendo, entender o que é a necessidade de cada cliente para colocar... Assim, eu achei bárbaro a forma que vocês fazem campanha para o cliente de vocês. Eu falei assim, gente, eu podia automatizar isso também para os meus clientes aqui, porque eu tenho um trabalhão danado. E, assim, vocês conseguiram um modo muito prático e assim, de fazer, inteligente, de fazer o trabalho que muitas mãos necessitariam fazer, e não, né? Às vezes um clique. Tipo assim, criou um sistema que o próprio cliente pode fazer. Então, assim, eu falei assim, gente, e eu ia lá perguntar se eu teria como ajudá-los em alguma coisa nessa questão de performance, mas estou vendo que não, porque já estão muito além do que eu estou fazendo aqui. Não, mas já estão muito além do que eu estou fazendo aqui. Então, assim, é isso também. É a gente trocar sempre informações com quem está dentro do negócio, né? Então, eu achei super bárbaro isso. Então, assim, agora, eu acho que vão surgir coisas novas. E aí, isso eu não tenho como prever. Vão surgir, algumas vão emplacar, como foi tudo até então, e outras vão morrer, que surgiram, foi um bonzinho, mas aquilo não funcionou, porque tem que estar bem orquestrado para se manter. Sim. E o que já está pensando em se remodelar. Você pode ter certeza que o rapazinho lá do Meta, a galerinha está correndo atrás porque ela não quer perder mercado, né? Então ela quer se manter ali, então ela vai se mexer para buscar. Então, assim, tudo que resolve nascer, de repente ela vai lá e compra, ela vai lá e remodela pro dela, e aí o dela já está muito mais na frente com mais usuários, então tem tudo mais para dar certo. Então, assim, bem complicado saber o futuro, mas que o futuro vai ser totalmente diferente do que é agora, é o que eu vejo nesses últimos 30 anos, gente. É uma cadência de loucuras, de mudanças o tempo inteiro. E a gente é essa geração, né, das mudanças, mas acho que elas não acabam, entendeu? A gente ficou num período lá atrás muito congelado, né? Mas depois que essa tecnologia, essa digitalização chegou, não tem mais para onde fugir. Para mim, assim, a gente está como se fosse no início da descoberta da energia elétrica. Exato. Aí é basicamente isso. O que vai acontecer é uma revolução gigantesca mesmo. Mas o que eu acho que é mais importante? No final das contas, não importa se daqui a pouco, ao invés de celular, vai ser um óculos, vai ser um chip, vai ser uma tela que a gente vai enxergar. É a atenção. Isso. Vai ter que continuar aparecendo para seus clientes. Sim. Seja o varejinho pequeno, seja a Coca-Cola. O que só está se multiplicando são os canais para a gente aparecer ou essa hipersegmentação. Poxa, se você gosta desse produto, eu vou conseguir
aparecer para você porque você tem intenção. E a chance é maior que você converta, né? Exatamente. Não é igual fazer a ação na Globo Nacional pro supermercado aqui do bairro que a gente tá aqui em Campinas. Meu, beleza. Algumas pessoas do bairro aqui de Campinas vão ver e vai ser legal. Mas o resto do Brasil não faz sentido nenhum ver essa propaganda. Então, quando a gente passa a ir para essa digitalização, o canal já não importa mais. A gente tem que estar muito... ter parceiros pensando na empresa, no mercadinho do bairro, na farmácia ou na grande corporação. Ter parceiros estratégicos que estão olhando para essa tecnologia Exato. e avançando de uma forma muito rápida, porque muda muito, é igual você falou. A gente não sabe se vai ter Instagram daqui a um ano. Pode ser que o Instagram virou metaverso, igual estava no começo da pandemia, e já mudou tudo com a inteligência artificial, e o TikTok já virou outra coisa, lançou uma outra empresa que tem uma rede social, e sempre vai ter canal para comprar mídia ali, né? Se o ChatGPT daqui a pouco, agora tem o ChatGPT Ads. Você vai comprar. Exatamente. Porque tem gente pesquisando lá e a gente vai usar essa tecnologia. Mas eu acho que é isso, né? É isso. A mídia vai continuar existindo, são 8 Publicidade bilhões. é importante, não tem jeito. Eu queria muito te agradecer Não. pelo papo aqui. Poxa, uma baita aula. Acho que se a gente ficasse aqui 10 horas, teria assunto para tudo. Se a gente fosse História. ano a ano ali da sua jornada, é um podcast para cada ano. E eu queria, que você se despedisse da nossa audiência ali. Pode falar o que você quiser sobre o nosso papo aqui, pra gente encerrar. Não, legal, achei ótimo. É o primeiro podcast que eu já fui convidada para alguns, mas assim, a agenda não bate, uma confusão danada. Gente, tem alguém na fila para botar na minha frente lá, porque, né, tem um grupo lá, mas assim, foi a oportunidade aqui de estar falando com vocês, mas assim, muito legal. Contar um pouco de história, de resumir, é bem difícil, mas dizer que estamos juntos aqui para fazer com que a publicidade, né, seja assertiva para os nossos clientes. Então, é isso que eu sempre falo para os meus, passar essa confiança é muito importante para os clientes, que eles estão sendo atendidos, né, por pessoas que estão realmente ali comprometidas com o resultado deles, entendeu? Porque acho que é isso. Eu só me mantive no mercado porque é isso, é comprometimento. Eu acho que é uma coisa muito importante, né, da gente na publicidade. E a publicidade, ela é isso, porque as pessoas, os clientes, as pessoas em geral, elas se sentem agradecidas, assim, de ter pessoas fazendo o trabalho que elas realmente não têm conhecimento, né? Não tem noção de como é importante estar na publicidade. E, assim, eu acho que faz parte da gente compartilhar sempre. Então, eu sempre procuro compartilhar meu conhecimento com todas as pessoas. Minha equipe toda, ela é toda... sabe tudo que acontece, que faz, porque eu tento, né, passar todo o meu conhecimento para todas as pessoas, assim, e a gente tá aí para o que precisar, para vocês precisarem ir de uma consultoria, para trocar mais ideias e tal. E eu preciso até também, falei aqui com o David, puxar mais informações de vocês, porque a tecnologia de vocês é muito avançada, mas ela pode ajudar grandes agências também de publicidade. E as pessoas nem têm essa noção do que é feito, sabe? Aqui, como é feito. Acho que as pessoas... Eu imaginava assim, que tinha um monte de mão. Eu falei, gente, mas porque o custo operacional hoje de pessoas para mexer em mídias sociais é alto para o retorno que esse tipo de mídia dá. Né? Então, assim, eu fiquei assim, gente, eles fizeram a IA fazer todo um trabalho que às vezes várias pessoas precisariam fazer, eles fizeram isso de uma forma ali super estratégica e funcional para o setor varejista. Né? Então, por que não aplicar algo similar para grandes agências? Porque, assim, existe hoje um gargalo complexo de pessoas conhecendo digital para fazer digital, para operar digital. E vocês estão fazendo isso com muita excelência, pelo que eu entendi. Porque eu falei, gente, não acredito. Você faz um espelho, o cliente tal, vende uns produtos assim muito interessantes, entendeu? Então eu queria entender até onde eu posso, como agência, entrar nessa
nessa tecnologia para poder não ter tanto braço e gargalo dentro do processo, porque ele é caro, entendeu? Quando você faz ele manualmente e não conforme a tecnologia aí como vocês estão usando aqui. Então, achei esplêndido o trabalho de vocês. Eu queria até agradecer porque a oportunidade de estar com você aqui hoje para falar também sobre isso, porque eu até não imaginava como era esse trabalho. Quando eu descobri, eu falei assim, achei que vocês iam precisar da minha ajuda e vocês não estão precisando de nada da minha ajuda, assim, operacional, né? Porque eu sou muito operacional também. Vocês estão já de parabéns pelo trabalho que eles estão fazendo para os clientes de vocês, que é bem interessante. Boa, legal. Tá? Tem que estreitar mesmo, bater papo, porque deve ter oportunidade aí que a gente não tá mapeando por aqui ainda. Pois é. Boa. Turma, mais um podcast. Se você gostou do podcast aqui, você precisa apertar o botão joinha. Se você gostou ainda mais, compartilha com alguém. Manda esse conteúdo aqui. É uma aula gratuita. Está disponível aqui no nosso canal. E ajuda você que é ou profissional de marketing ou empreendedor a entender como que é a jornada do marketing para chegar onde a gente está exatamente. E eu quero deixar um desafio. Se você comentar resumo aqui nesse conteúdo aqui no YouTube ou no Spotify, a gente vai mandar um resumo que a gente vai fazer com o IA. Então a gente vai passar tudo que a gente aprendeu aqui e vai estruturar para que você tenha já os pontos aqui de aprendizado de tudo que você ouviu. Então, mais uma vez, obrigado e eu te espero na nossa próxima jornada. Valeu!